A história da Segunda Guerra Mundial. Passos experimentais. Distribuição Sinapse. Enquanto a Segunda Guerra Mundial progredia para o seu 5º ano, a máquina de guerra alemã, que para Adolf Hitler antes parecia tão segura de sua supremacia militar, estava realmente falhando. A derrota em Stalingrado em fevereiro de 1943 custara aos nazistas a sua queridinha, e os aliados estavam bem colocados para capitalizar isso em sua vantagem. Porém, todos os líderes aliados estavam bem cientes dos perigos ainda a superar. Eles procederam com a maior cautela, começando a dar passos experimentais, mas muito positivos, em direção à vitória. Em julho de 1943, o progresso era definitivamente evidente. No mar, os aliados estavam ganhando a Batalha do Atlântico. Medidas combinadas pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt na Conferência de Casablanca 7 meses antes para derrotar a ameaça dos submarinos, agora produziam resultados. Para os alemães, com o moral das tripulações dos submarinos despencando, seu comandante, o grande almirante Karl Dönitz, não teve escolha senão ordenar que eles se retirassem das principais rotas de comboios no Atlântico Norte. Mas para os aliados era a força de que precisavam. O sucesso contra os submarinos significava que britânicos e norte-americanos podiam começar a unir forças para a Operação Overlord, a invasão da Europa Ocidental. Céus sobre a Europa. A Operação Point Black, o nome de código dado na Conferência de Casablanca para uma campanha de bombardeio diuturno contra a Alemanha nazista e a Itália fascista, estava a caminho. A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos golpeava alvos em toda a Europa Ocidental durante o dia, enquanto a Real Força Aérea continuava à noite. Enquanto isso, a campanha no norte da África havia terminado com uma vitória total aliada. Em meados de maio de 1943, quase 250.000 de soldados alemães e italianos na Tunísia passaram para o cativeiro aliado. Para a Alemanha nazista, esse foi um desastre militar maior do que fora Stalingrado. Os estrategistas militares britânicos e norte-americanos estavam agora ocupados, preparando o próximo passo na guerra, concordando em uma política Hitler primeiro. Em maio de 1943, Churchill, Roosevelt e suas equipes militares encontraram-se em Washington, capital, em uma conferência sob o nome de Código de Trident. Com todo o norte da África prestes a cair em suas mãos, os aliados concordaram que uma invasão da Sicília, com o nome de Código de Operação Husky, era o próximo passo lógico. Mas não havia consenso sobre para onde seguir depois disso. Os norte-americanos queriam invadir o norte da França para assegurar um fim rápido para a guerra. Os britânicos também queriam uma invasão através do canal, mas só depois que as poderosas forças da Alemanha nazista fossem derrotadas nas outras frentes. Eles temiam um banho de sangue similar à matança nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Os britânicos sustentavam que superar o regime fascista de Benito Mussolini, tirar a Itália da guerra e fazer o inimigo lutar pelo sul da França, pelos Balcãs ou pela Grécia, seria o melhor meio de garantir o sucesso para a Operação Overlord. Os norte-americanos discordaram fortemente, sustentando que tal estratégia seria uma distração de recursos e esforço. Eles insistiam em uma invasão mais cedo através do canal, porque isso iria tirar a pressão do Exército Vermelho na frente oriental.
porque o tempo todo, oculto no fundo de suas mentes, estava o temor de que, se não fizessem isso, os russos poderiam fazer um acordo com Adolf Hitler, como tinha sido o caso em agosto de 1939. A Alemanha nazista ainda possuía grandes porções de território soviético, e enquanto a neve derretia com o retorno da primavera, os generais de Hitler estavam ávidos para vingar o desastre de Stalingrado. Então, enquanto aconteciam os preparativos para a Operação Husky, com Hitler convencido de que seus inimigos visavam atacar a Sardenha, graças aos esforços da inteligência aliada, a batalha para recuperar o controle da Europa continental começara efetivamente. Na Conferência Trident, em Washington, capital, no mês anterior, o chefe do Estado-Maior norte-americano e o chefe do Estado-Maior britânico, combinados, na verdade, haviam marcado a data para a Operação Overlord para 1º de maio de 1944. Porém, os britânicos estavam ávidos para ganhar um ponto seguro na Europa o mais cedo possível. A Sicília era apenas o primeiro passo. A Itália inteira era o verdadeiro prêmio. Ou assim Churchill e seus conselheiros militares argumentaram. Mas o general George Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, a verdadeira força motora por trás do esforço de guerra norte-americano, estava sob grande pressão do general Douglas MacArthur, comandante das forças aliadas no sudoeste do Pacífico, que queria receber mais recursos para a guerra contra o Japão Imperial. Marshall estava preparado apenas para empenhar as forças norte-americanas em uma invasão da Sardenha, e instruiu o general Dwight Eisenhower a apenas montar tais operações em exploração do ataque à Sicília, como poderiam ser calculadas para eliminar a Itália da guerra. Quando a Conferência Trident acabou, Churchill e seu conselheiro militar mais graduado, o general Sir Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial, voaram para o norte da África para tentar persuadir Eisenhower de que Marshall estava sendo míope e para pedir seu apoio para a opção dos dois por uma invasão da Itália. Sob pressão de Marshall, Eisenhower foi forçado a ser cauteloso. Ele disse aos líderes britânicos que, se a Operação Husky fosse bem sucedida, ele daria apoio para a invasão da Itália, mas não antes. Enquanto os aliados continuavam hesitantes, para os poderes do eixo de Hitler, desenvolvia-se uma grande crise política e estratégica. Dentro da Itália, havia agora um temor real de que os aliados poderiam depor o ditador fascista Benito Mussolini. E Adolf Hitler via os eventos no Mediterrâneo com uma ansiedade cada vez maior. Como resultado do imenso fardo posto sobre as forças alemãs pela luta na Rússia e pela perda de 8 divisões do eixo na Tunísia, no início do ano, o armário no Mediterrâneo, por assim dizer, estava praticamente vazio. A grande questão estratégica que o Führer encarava agora era onde os aliados atacariam a seguir. Seu comandante no Teatro do Mediterrâneo, Marechal de Campo Kesselring, e os chefes de exército italianos, todos acreditavam que uma invasão da Sicília era iminente, mas Hitler não tinha tanta certeza. Enganado pela completa falta de inteligência confiável, ele acreditava que os aliados desembarcariam na Sardenha. De lá, logicamente, eles iriam para a Córcega, que seria um passo para o sul da França ou para a Itália. Alternativamente, os aliados poderiam invadir a Grécia. Hitler baseava o seu pensamento na informação colhida em documentos ultra-secretos encontrados com um oficial da Marinha Real, cujo corpo havia aparecido em uma praia no sul da Espanha em abril de 1943. As autoridades espanholas que encontraram o corpo acreditavam que o fuzileiro real havia se afogado em uma queda de avião no Mediterrâneo. Cópias dos documentos originais, passadas para a inteligência alemã por um oficial naval espanhol pró-nazista, pareciam mostrar que a Sardenha e a Grécia eram as próximas na lista dos aliados. Hitler, portanto, ordenou o despacho de uma divisão Panzer para a Grécia.
uma outra divisão de infantaria motorizada para a Sardenha e 2 divisões de paraquedistas de elite para o sul da França, para estar preparado para qualquer invasão. Na verdade, o caso todo foi produto de uma notável operação da inteligência britânica, porque o fuzileiro real em questão morrera na realidade de pneumonia na Inglaterra. Seu corpo foi jogado ao mar muito próximo ao litoral da Espanha por um submarino da Marinha Real. E todos os documentos e cartas plantadas nele eram, é claro, falsos. Graças a este inteligente estratagema, o forte exército anglo-americano de 500 mil de soldados, designado para a Operação Husky, superaria em número os soldados do eixo que ficaram para defender a Sicília em quase 2-1. Os alemães, na verdade, tinham apenas 2 formações com força menor para repelir o ataque. Nada menos do que 8 divisões britânicas, norte-americanas e canadenses foram preparadas para atacar no primeiro dia da Operação Husky, fazendo dela a maior operação militar empreendida pelos aliados até essa data na guerra. Na verdade, mais homens desembarcariam na Sicília nas primeiras 34 horas desta invasão do que nas praias da Normandia em um período comparável no dia D, quase um ano depois. E, além disso, mais 2 divisões, uma britânica e uma norte-americana, iriam reforçar a cabeça de ponte aliada na Sicília quando ela estivesse assegurada. Enquanto o sol nascia em 5 de julho de 1943, 5 frotas de invasão sob o comando geral do almirante Sir Andrew Cunningham seguiam em direção à Sicília, vindas de pontas opostas do Mediterrâneo. Frente à ilha fortaleza de Malta, menos de 24 horas antes dos verdadeiros desembarques, as frotas formaram 2 grupos. O primeiro era a Força-Tarefa Oriental, sob o comando do vice-almirante Bertrand Ramsay, da Marinha Real, formada por quase 1.700 vasos de guerra, transportes de soldados e barcaças de desembarque, completada por 4 divisões britânicas e canadenses, sob o comando do general Sir Bernard Montgomery. O segundo grupo era a Força-Tarefa Ocidental, sob o comando do vice-almirante Kent Hewitt, da Marinha Norte-Americana, com outros 1.700 vasos de guerra e 4 divisões norte-americanas lideradas pelo tenente-general George S. Patton. Os planejadores da Operação Husky tinham uma surpresa pronta para os soldados do eixo na ilha, a saber, soldados paraquedistas e planadores da 1ª e da 82ª Divisões Aéreas Britânicas, prontos para pousar atrás das praias da invasão. Seguindo os bem-sucedidos, porém custosos pousos aéreos alemães em Creta, em maio de 41, os aliados convocaram várias divisões de soldados paraquedistas e planadores, e a Operação Husky estava pronta para o seu batismo de fogo. Eisenhower, sempre o profissional consumado, selecionou o seu delegado, o general Sir Harold Alexander, amplamente conhecido por seu fascínio e frieza sob fogo, para ficar a cargo da Operação Husky. E se fascínio e cabeça fria um dia foram necessários, eram agora, porque, servindo sob as ordens de Alexander, como seus principais comandantes no campo de batalha, estava o general Sir Bernard Montgomery, famoso por sua vitória em El Alamein, e o general George S. Patton Jr., bem conhecido por seu estilo audaz e agressivo de liderança. A Husky era a primeira operação em que 2 desses ambiciosos e notoriamente egocêntricos comandantes de campos de batalha encontrariam-se servindo um junto ao outro.
E, pelo resultado, se duas personalidades estavam destinadas a se chocar, eram Montgomery e Patton. A invasão aliada da Sicília começou nas primeiras horas de 10 de julho de 1943. O 7º Exército de Patton desembarcaria em uma frente a 64 quilômetros da costa sul da ilha, enquanto o 8º Exército de Montgomery chegaria em uma frente larga com 64 quilômetros nos dois lados da parte sudeste da Sicília. Nos primeiros estágios do planejamento da Operação Husky, pretendia-se que o objetivo primário de Patton fosse o porto de Palermo, na costa noroeste da Sicília. Mas os estrategistas militares aliados estavam preocupados com a falta de experiência de combate dos soldados norte-americanos, necessária para a operação tão ousada. Em vez disso, o 7º Exército dos Estados Unidos recebeu a tarefa de proteger o flanco esquerdo de Montgomery enquanto ele avançava em direção a Messina para bloquear uma retirada do eixo. Para o general norte-americano, largamente conhecido como Patton Sangue e Coragem, isto só podia ser descrito como um plano vermelho para um touro. E ele estava determinado a provar que quem duvidava estava errado sobre o valor operacional dos homens sob seu comando. E enquanto a Operação Husky ganhava impulso, Patton logo teve a chance de provar o seu ponto de vista, além de qualquer dúvida possível. As coisas não poderiam estar melhores para a imensa frota anglo-americana de invasão quando ela conseguiu aproximar-se da Sicília virtualmente sem oposição. Apesar do fato dos submarinos alemães conseguirem afundar 6 navios de transporte e barcaças de desembarque da invasão, não havia sinal de aeronaves inimigas. Antes da Operação Husky, bombardeiros aliados haviam destruído todos os campos de aviação da Sicília, forçando a Luftwaffe alemã e a Regia Aeronáutica italiana a retirarem as aeronaves restantes para a Itália continental. Contra 4.000 aeronaves aliadas, eles só conseguiram reunir 1.500 máquinas. Na verdade, a principal oposição à Operação Husky veio do clima. À véspera da invasão, durante a tarde do dia 9, o vento formou uma tempestade tremenda que resultou em um enjoo terrível de muitos dos homens na frota da invasão. Felizmente, os fortes ventos diminuíram nas horas finais, antes dos primeiros soldados aliados chegarem em terra. Mas nos céus sobre a Sicília havia fortes correntes de ar que desbarataram as formações de aviões e planadores de transporte de soldados em rota para as suas zonas de salto e pouso. Os paraquedistas e planadores foram espalhados sobre o sul da ilha. 47 dos 134 planadores britânicos terminaram no mar. Porém, a súbita aparição de soldados aerotransportados que alcançaram seu destino siciliano criou confusão atrás das praias dominadas pelo inimigo. Às 2h45 da manhã de 10 de julho, com a cobertura de um bombardeio naval devastador, os primeiros soldados de assalto aliados chegaram à costa. A estratégia de Eisenhower havia permitido que os aliados estabelecessem rapidamente a sua primeira posição segura em solo europeu. Mas, embora a força de invasão soubesse muito bem que o inimigo estava à sua frente, não fazia ideia da forte resistência que iria enfrentar. O interessante é que no setor britânico, quase todos os soldados italianos defensores encontrados pelo 8º Exército de Monti se renderam com pouca ou nenhuma tentativa de luta. Sem surpresa, a maioria dos homens que serviam nas 6 divisões defensivas costeiras italianas na ilha era siciliana.
Eles tinham pouca afeição pelo regime fascista de Mussolini e menos desejo ainda de ver a sua terra natal destruída pela guerra. Em poucas horas, Montgomery tinha 4 divisões unidas em terra, com a maioria de suas armas pesadas. Porém, Patton e os norte-americanos encontraram uma oposição muito mais forte. No primeiro dia da invasão, tanques italianos e depois alemães apareceram, mas os italianos foram rapidamente rechaçados. Porém, mais tarde, no mesmo dia, um grupo de batalha da divisão Hermann Göring foi bem sucedido em derrotar um batalhão de infantaria norte-americano. No dia seguinte, 11 de julho, o general Alfredo Guzzoni, o comandante em chefe italiano de todas as tropas do eixo na Sicília, ordenou que a divisão Hermann Göring, reforçada pela divisão italiana Livorno, enxotasse o inimigo de volta para o mar. E mais, aeronaves alemãs e italianas, baseadas na Itália continental, uniram-se ao ataque e os soldados logo estavam cercados. Os homens de Patton lutaram desesperadamente para manter o inimigo à distância, enquanto panzers avançavam até 1.800 metros das praias da invasão. Finalmente, as artilharias de terra e naval norte-americanas interromperam o ataque do eixo. E, à direita da cabeça de ponte do 7º Exército norte-americano, uma força de paraquedistas e de infantaria rapidamente reunida impediu outro contra-ataque alemão. O 7º Exército de Patton sofreu 2.300 baixas durante as 24 horas sangrentas em toda a campanha pela Sicília, e os norte-americanos sofreriam perdas ainda mais pesadas antes do amanhecer de 12 de julho. Aeronaves e planadores levando 2.000 homens receberam ordem de Patton para reforçar a 82ª Divisão Aérea. E embora 23 aeronaves fossem abatidas, matando mais 200 paraquedistas norte-americanos, a ameaça no setor norte-americano havia passado. Com as cabeças de ponte seguras, os aliados foram rápidos em introduzir 2 novos desenvolvimentos tecnológicos norte-americanos que iam acabar desempenhando um papel importante em derrotar Adolf Hitler. O navio de desembarque de tanques, ou LST, como era conhecido oficialmente, e os caminhões anfíbios de suprimento de 2,5 toneladas, mais confusamente conhecidos como DUKW, provaram-se valiosos na Operação Husky. Precisando ter homens e munições em terra rapidamente, as forças de invasão aliadas não precisavam mais depender da captura inicial de um porto do inimigo, algo que seria crucial quando chegasse a Operação Overlord. Essa planejada invasão da Europa Ocidental já estava ganhando impulso e os engenheiros britânicos estavam ocupados desenvolvendo um projeto ainda mais ambicioso para fazer com que soldados e suprimentos aliados pudessem ser postos exatamente onde eram necessários. Mulberry era o nome de código para um porto flutuante pré-fabricado capaz de subir e descer com a maré na costa da França, mas seria preciso muito mais trabalho para transformar o ousado conceito em realidade. Mesmo assim, tendo obtido sucesso em desembarcar centenas de milhares de soldados aliados com segurança na Sicília, as fendas no alto comando aliado estavam começando a aparecer. Soldados canadenses e britânicos desimpediram rapidamente a parte sudeste da ilha, mas, ao seguirem para o norte, em direção ao porto de Messina, para encurralar todas as forças do eixo do general Guzzoni, encontraram forte resistência alemã. Tanques Panzer reforçados por unidades de paraquedistas de elite que voaram do sul da França agora estavam no caminho. A paisagem também teve o seu papel, tornando as coisas mais difíceis, porque por trás dos Panzers havia o semi-ativo vulcão do Monte Etna,
elevando-se 3.000 metros acima da planície de Catânia. Para flanquear as posições alemãs, no sopé do Monte Etna, Montgomery fez Alexander mudar a fronteira entre seu 8º Exército e o 7º Exército de Patton, em 13 de julho. A mudança de fronteira permitiu que os britânicos avançassem pela rodovia 124, a principal estrada para o centro da Sicília, antes de virarem a nordeste em Enna, em direção a Messina. Patton ficou furioso. Muitos generais norte-americanos ele detestava Montgomery. Redesenhando a fronteira entre exércitos a favor de Montgomery, Alexander estava consignando ao 7º Exército norte-americano o papel de escudo de flanco para o 8º Exército. Patton decidiu que o melhor modo de vingar-se era a captura de Palermo, a capital da Sicília e também seu maior porto. Com Palermo em mãos norte-americanas e suas linhas de suprimento seguras, ele poderia então seguir para leste, na direção de Messina, e chegar lá antes de seu rival britânico. Para amaciar Alexander, Patton o fez dar uma permissão para um reconhecimento na direção da cidade de Agrigento por seus soldados. Quando Agrigento caiu em 15 de julho, Patton convenceu Alexander a permitir que ele seguisse para Palermo. Ignorando a mudança de ideia de seu superior britânico, Sangue e Coragem formou um corpo especial com 3 divisões de deslocamento rápido para tomar Palermo. Os soldados italianos que eles encontraram no caminho pouco fizeram para impedi-los. Palermo caiu em 22 de julho e 48 horas depois, todo o oeste da Sicília e 53.000 soldados estavam nas mãos do 7º Exército norte-americano. Na Itália, a notícia da captura de Palermo pelas tropas de Patton foi seguida dias depois pelo colapso do regime fascista. Embora fosse ditador da Itália desde 1922, Benito Mussolini sempre teve o poder dividido com o monarca italiano, rei Vittor Emanuele III, e com o exército italiano. O rei e o exército jamais gostaram da aliança de Mussolini com Hitler. Agora, isso ameaçava a queda de todos. A invasão aliada da Sicília foi um aviso para os estrategistas antifascistas de que eles estavam ficando sem tempo. O esforço final foi dado por um grande ataque à bomba em Roma em 19 de julho. O alvo foram os pátios de manobra da principal ferrovia, mas muitas bombas caíram longe, matando e ferindo centenas de civis italianos. O humor na cidade estava agora muito hostil com o regime fascista. Em 24 de julho, Mussolini reuniu o Grande Conselho Fascista em Roma para deter a crescente crise política. Para a grande surpresa de Mussolini, seus colegas fascistas informaram que tinham perdido a confiança nele e em sua liderança. E no dia seguinte, o rei o exonerou do posto de primeiro-ministro e mandou prendê-lo. Sem um tiro ser disparado, o regime fascista de Mussolini ruiu. O marechal Pietro Badoglio, um antigo chefe do exército italiano, virou primeiro-ministro e, um tanto ansioso para não antagonizar os alemães, ele anunciou que a guerra continua ao lado de nosso aliado germânico. A notícia da queda de Mussolini chegou em um momento crítico na campanha de Hitler no Oriente. Desde 5 de julho, uma luta titânica de vida ou morte entre a Wehrmacht e o Exército Vermelho vinha sendo travada no calor das estepes russas. Mas, pela primeira vez na campanha na Frente Oriental, as operações militares anglo-americanas teriam um papel crucial na decisão de seu resultado. Na maior parte dos 5 meses anteriores, houve um impasse no teatro russo. Uma tentativa do Exército Vermelho de explorar a sua impressionante vitória em Stalingrado havia sido frustrada por um brilhante contra-ataque das forças alemãs reunidas pelo marechal de campo Erich von Manstein.
um dos melhores comandantes de campo de Hitler. A cidade de Kharkov, capturada por forças soviéticas em fevereiro, fora retomada por uma unidade Waffen-SS Panzer em março. Mas o Exército Vermelho conseguira manter-se em um bolsão de território com 193 quilômetros de largura e 144 quilômetros de extensão entre Orel, no norte, e Belgorod, no sul. Em seu centro estava a cidade de Kursk. Enquanto um clima mais quente voltava à frente russa, Hitler e seus generais consideravam o que fazer a seguir. Em seus mapas, eles viam que a linha de frente agora ia de Leningrado, no norte, até Rostov-on-Don, no sul. O bolsão em Kursk e os exércitos soviéticos apinhados nele pareciam maduros para a colheita. O chefe do Estado-Maior do Exército Alemão, general Kurt Zeitler, queria dizimá-los em um poderoso movimento de pinça. Era o que também queriam dois outros marechais de campo de Hitler, Erich von Manstein e Hans von Kluge. Mas o Führer ainda não estava querendo comprometer-se. Após a capitulação das últimas forças do eixo na Itália em 13 de maio, ele agora temia um desembarque anglo-americano no continente europeu. Devia a Wehrmacht tentar dizimar o bolsão em Kursk ou devia esperar o Exército Vermelho desfechar a sua principal ofensiva de verão? Um grande ataque preventivo poderia estragar os próprios planos de Stalin. Mas se os anglo-americanos desembarcassem na Sardenha, Grécia ou Sicília ao mesmo tempo, Hitler não teria reservas para dispor no teatro mediterrâneo. Pela primeira vez, o Führer não conseguia decidir-se. O seu inspetor de soldados Panzer, o famoso comandante Panzer General Hans Guderian, estava firmemente contra as propostas. Ele perguntou a Hitler: é realmente necessário atacar Kursk e no leste este ano? O senhor acha que alguém sequer sabe onde fica Kursk? O mundo todo nem liga se capturarmos Kursk ou não. O Führer replicou: eu sei. Pensar nisso revira o meu estômago. Com o nome de código de Operação Citadela, a ofensiva de Kursk, originalmente planejada para 4 de maio, era repetidamente adiada. Enquanto isso, a informação passada para o alto comando soviético pela inteligência britânica através da fachada do Círculo de Espiões Lucy, baseado na Suíça, e as próprias fontes do Exército Vermelho davam a Stalin muitos avisos sobre os planos alemães. No verão de 1943, a Wehrmacht e o Exército Vermelho tinham aproximadamente 6 milhões de soldados cada. Mas a Alemanha nazista estava perdendo a corrida de armas para a União Soviética. Dia a dia, o equilíbrio de forças na frente russa pendia de Hitler para Stalin. Para o ataque, a Wehrmacht estava reunindo não menos de 50 divisões, incluindo 17 divisões Panzer, e dando ao ataque força extra com os novos tanques Tiger, tanques Panther e pesadas armas Ferdinand 88mm autopropulsionadas. No total, os alemães reuniram 900 mil homens, 3 mil tanques e quase 2.800 aeronaves, tudo destinado à Operação Citadela. A demora em começar a ofensiva deu ao Exército Vermelho tempo para construir um elaborado sistema de campos minados, fossas antitanques e posições de artilharia antitanques para proteger todo o bolsão Kursk até uma extensão de 152 quilômetros. Para evitar qualquer invasão pelo inimigo, Stalin comprometera nada menos do que 1.300.000 soldados, 3.600 tanques, 20.000 canhões e quase 2.800 aeronaves. Então, além de ter perdido a vantagem da surpresa, a Wehrmacht estava em menor número.
Porém, em 3 de julho, sem sinal de qualquer grande movimento aliado no Mediterrâneo, o Führer finalmente mandou que a Operação Citadela começasse. Às 24 horas depois, os soldados alemães lançaram sondas de ataque no perímetro defensivo externo do Exército Vermelho. No dia seguinte, 5 de julho, começou a ofensiva principal. Na frente do centro de grupo de exército, com o 9º Exército, sob o comando do general Walter Model, formando a pinça norte da Operação Citadela, os tanques lutavam para abrir as defesas soviéticas em uma frente com 48 quilômetros de largura, mas após 4 dias o ataque cessou. No sul, o 4º Exército Panzer e o destacamento do Exército Kempf abriu uma brecha com 32 quilômetros de largura. Em 12 de julho, eles estavam à beira de invadir as defesas soviéticas. Naquele dia, a maior batalha de tanques do mundo até a data ocorreu quando 2 exércitos de tanques alemães e soviéticos encontraram-se para lutar em Prokhorovka. Durante 8 horas, milhares de homens suados e assustados rodaram dentro de suas máquinas pesadamente blindadas, lançando projéteis de aço uns nos outros, com imenso calor e poeira sufocante. Centenas morreram com os corpos rasgados por fragmentos de aço derretido ou incinerados pela explosão de combustível e munição. Mas enquanto a gigantesca batalha desenrolava-se, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva contra o centro de grupo de exército. O 9º Exército de Model foi forçado à defensiva. No dia seguinte, 13 de julho, Hitler reviu o progresso da Operação Citadela. Algum terreno fora ganho, mas as baixas alemãs foram pesadas, 50.000 mortos e feridos. A invasão anglo-americana da Sicília, 3 dias antes, fez do Führer um homem muito preocupado. Ansioso para reunir as reservas de que precisava para manter a Itália na guerra, ele ordenou a interrupção da ofensiva Kursk. A decisão marcou o início do fim para os alemães na Rússia. De agora em diante, a iniciativa estava com o Exército Vermelho. Em uma quinzena, a Wehrmacht foi forçada a abandonar os campos de batalha de Kursk. Em 5 de agosto de 1943, Moscou celebrou a libertação de Orel e Belgorod com uma grande queima de fogos de artifício. Apenas 3 semanas depois, em 24 de agosto, as tropas soviéticas retomaram Kharkov pela segunda e última vez. Enquanto isso, Hitler estava ocupado tentando sustentar o seu aliado italiano, o Duce Benito Mussolini. Em 19 de julho, Hitler voou para a Itália para conferenciar com Mussolini. Em uma vila fortemente guardada em Feltre, o Führer falou sem parar durante 2 horas para infundir em seu amigo, o Duce, coragem e resolução novas. No dia 24, o quartel-general de Hitler recebeu a notícia da exoneração do Duce, ao mesmo tempo em que chegavam relatórios de Hamburgo sobre um grande ataque aéreo à cidade. O ataque foi o primeiro de um total de 3 a Hamburgo, nos quais o comando bombardeiro da RAF confundiu as defesas alemãs de radar com centenas de milhares de tiras de alumínio com o nome de código de janela. Com os caças noturnos e as armas antiaéreas da Luftwaffe cegos, os britânicos jogaram bombas incendiárias no centro velho da cidade, incendiando e criando um fogo incontrolável que sugava tudo e todos em seu caminho. Estima-se que 30.000 homens, mulheres e crianças perderam a vida e 500 mil de pessoas ficaram sem teto.
Nos dias finais de julho de 1943, os rumores da destruição e do número de mortos em Hamburgo espalhou uma onda de temor por outras cidades alemãs, até agora intocadas pelo bombardeio aliado. E dentro do Partido Nazista, as pessoas se perguntavam pela primeira vez: o descontentamento popular com o jeito como a guerra seguia faria o regime de Hitler ruir como o de Mussolini? No campo aliado, o general Patton estava determinado a chegar a Messina primeiro. Ele disse a um de seus comandados: isto é uma corrida de cavalos na qual o prestígio do exército dos Estados Unidos está em jogo. Temos que tomar Messina antes dos britânicos. Os 7º e 8º exércitos encontraram-se presos no sopé do Monte Etna e mesmo quando conseguiram desalojar as tropas alemãs e italianas de suas posições no topo do monte, as tropas aliadas ficaram presas pelos campos minados e pelas pontes demolidas pelo inimigo. Quando as primeiras tropas norte-americanas entraram em Messina no início do dia 17, encontraram a cidade deserta. Logo depois de Patton aceitar a sua rendição, uma pequena coluna britânica motorizada entrou no porto. Sangue e coragem tinha vencido a corrida, mas era uma vitória oca. Em apenas 6 dias e 7 noites, 40.000 alemães e mais de 60.000 italianos foram evacuados pelos estreitos de Messina, junto com a maioria de seus veículos, armas pesadas e suprimentos. Com a Sicília agora em suas mãos, britânicos e norte-americanos podiam direcionar os comboios marítimos pelo Mediterrâneo, em vez de ter que mandá-los contornar a África até o Canal de Suez. No fim do dia 17 de agosto, o dia em que terminou a Operação Husky, 571 bombardeiros Halifax e Lancaster decolaram de bases em Lincolnshire e East Anglia para atacar o ultra-secreto centro de armas experimentais alemãs em Peenemünde, no Mar Báltico. Nos meses anteriores, as missões de fotorreconhecimento da RAF sobre Peenemünde descobriram a existência do foguete de longo alcance A4 e da bomba voadora FG-76 que Adolf Hitler esperava usar contra Londres antes do fim de 1943. Durante o ataque da RAF, 1.600 toneladas de bombas e 231 toneladas de incendiárias foram jogadas, destruindo a maior parte do local e matando mais de 730 pessoas, incluindo 2 cientistas-chave alemães. Os britânicos esperavam que esse ataque aéreo desse um golpe fatal no programa de armas secretas dos nazistas. Mas, ao chegar o fim do ano, ficou claro que os alemães iriam continuar com as experiências com foguetes e bombas voadoras em centros de teste além do alcance dos bombardeiros aliados. E também, em 17 de agosto, Churchill e Roosevelt e seus conselheiros militares e diplomáticos encontraram-se pela segunda vez em 3 meses, desta vez em solo canadense, em Quebec. A conferência recebeu o nome de código de Quadrante. Na pauta, a Operação Overlord, o Teatro Mediterrâneo, o Extremo Oriente e Ligas de Tubo, o nome de código para o projeto conjunto anglo-americano para produzir uma bomba atômica. Durante meses, o líder britânico advogara desembarques na Itália continental, porque de lá, os aliados poderiam atacar os Balcãs ou abrir a rota marítima para a União Soviética pelo Mar Egeu, se conseguissem persuadir a Turquia a abandonar a sua neutralidade. Roosevelt encontrou-se com Churchill no meio do caminho. Quando as tropas aliadas estavam firmemente estabelecidas na Sicília, Eisenhower recebeu ordens de começar a planejar uma invasão da Itália. A destituição de Mussolini tornou o projeto urgente, mas havia um limite de tempo porque muitas das naves da invasão fornecidas pelos norte-americanos iriam ser transferidas para o Pacífico. Mas onde os aliados deveriam desembarcar? Churchill era favorável ao desembarque o mais longe possível na Península Italiana, começando por Roma. Por que vamos rastejar pela perna como uma larva, do tornozelo para cima? É melhor atacarmos no joelho, rosnou ele. Os estrategistas de Eisenhower, não querendo desembarcar em lugar algum além do alcance dos caças aliados, resolveram pelo que eles acreditavam ser um denominador comum seguro, a Operação Avalanche,
um desembarque de 190 mil soldados britânicos e norte-americanos no Golfo de Salerno, na costa oeste da Itália. Quando em terra em segurança, os soldados aliados avançariam para Nápoles para assegurar as suas linhas de suprimento e então seguiriam para o Mar Adriático para emboscar as forças alemãs ainda no sul da Itália. Hitler, informado por suas agências de inteligência de que os italianos queriam desertar, ordenou a concentração de reservas poderosas fora de Roma e em outras locações-chave através da Itália. Se Badoglio trocasse de lado, o alto comando alemão havia criado um plano com o nome de código Eixo para prender o rei da Itália e o governo italiano, desarmar todos os soldados italianos e ocupar instalações-chave. Mas Hitler ainda hesitava e, enquanto isso, ele não esquecera o seu amigo Mussolini, que havia sido aprisionado pelo governo de Badoglio desde o dia 25 de julho. Os paraquedistas da SS, sob o comando do major Otto Skorzeny, receberam a tarefa de encontrar o Duce e levá-lo de volta para a Alemanha. No 4º aniversário da declaração de guerra do primeiro-ministro Neville Chamberlain à Alemanha nazista, soldados britânicos e canadenses, pertencentes ao 8º Exército de Montgomery, cruzaram os estreitos de Messina em uma operação com o nome de código de Baytown. Sob a cobertura de uma pesada barragem de artilharia, eles desembarcaram em Reggio de Calábria e não encontraram absolutamente resistência alguma. Ao cair da noite, eles haviam feito prisioneiros 3 retardatários alemães e 3.000 italianos amigáveis. Pela primeira vez desde abril de 1941, soldados britânicos estavam de volta ao comando no continente europeu. Mas Montgomery sempre duvidou do valor da Operação Baytown. Em sua visão, um desembarque do 8º Exército no dedo da bota italiana não ajudaria o desembarque aliado principal em Salerno quando ele ocorresse, mas ele fez o que foi mandado. Porém, seus soldados, atrasados apenas por pequenos grupos alemães de retaguarda, pareciam não ter pressa em avançar para o norte. Em 2 dias, a partir de 5 de setembro, soldados norte-americanos e britânicos nas 3 divisões e em 2 brigadas de comando que tomariam parte na fase de assalto da Operação Avalanche embarcaram de portos no norte da África e na Sicília. Eles pertenciam ao 5º Exército norte-americano, sob o comando do general Mark Clark. O exército de Mark Clark iria desembarcar em uma frente de 56 quilômetros no Golfo de Salerno, entre Amalfi, na Península Sorrento à esquerda, e Agrópoli à direita, com a cidade de Salerno aproximadamente ao centro. Clark esperava surpreender o inimigo, e então dispensou os bombardeios aéreos e navais normais preliminares. Essa foi uma decisão imprudente. Clark era um oficial corajoso e carismático, mas até agora nessa guerra ele não havia comandado soldados em batalha. Enquanto a frota de invasão seguia em direção a Salerno, a notícia da assinatura do armistício com Badoglio foi transmitida pela rádio aliada. O anúncio pegou a maioria dos italianos de surpresa, mas despertou os alemães para a ação. Os soldados, sob o comando do marechal de campo Kesselring, comandante do Teatro Mediterrâneo de Hitler, rapidamente implementaram a Operação Eixo. A maioria das forças de Badoglio que esperava passar para o lado aliado estava desarmada ou estupefata. Felizmente para a 82ª Divisão Aérea, o seu planejado bombardeio de Roma tinha sido cancelado no último minuto. Porém, a principal frota de batalha italiana conseguira chegar ao mar de sua base em La Spezia. E enquanto ela passava pela Sardenha para encontrar a Marinha Real, o couraçado Roma era explodido por uma nova arma alemã antinavio, a bomba planadora HS-293. Mas o resto da frota italiana chegou em segurança a Malta. No dia 11 de setembro, o almirante Sir Andrew Cunningham, comandante em chefe da frota mediterrânea da Marinha Real, sinalizou para o almirantado em Londres: "Tenho o prazer de informar a vossas senhorias que a frota de batalha italiana está agora ancorada sob as armas da fortaleza de Malta." Nas 12 horas antes de desembarcarem no Golfo de Salerno, os 80.000 soldados aliados que tomavam parte na fase de assalto da Operação Avalanche descobriram, para seu horror,
que o inimigo sabia que eles estavam a caminho. Bombardeiros da Luftwaffe desfecharam ataques esporádicos à frota de invasão. Antes do amanhecer de 9 de setembro, as primeiras levas de soldados britânicos e norte-americanos embarcaram em suas barcaças de desembarque e, ao aproximarem-se das praias da invasão, ficaram sob fogo inimigo feroz. No setor britânico, vasos de guerra das divisões 46 e 56 apoiavam o desembarque bombardeando as defesas costeiras inimigas. Mas no setor norte-americano em Payson, o comandante da 36ª Divisão Texas, que entrava em ação pela primeira vez, obedeceu a ordem de Clark de não fazer uma barragem de artilharia de apoio na costa. Como resultado, os texanos sofreram pesadas baixas. O marechal de campo Kesselring havia adivinhado corretamente a locação do desembarque principal dos aliados na Itália. Para derrotá-los, ele tinha lançado 6 divisões sob o comando do general Heinrich von Vietinghoff, comandante do 10º Exército, à distância segura de ataque de Salerno. Mas, a princípio, os desembarques aliados foram bem. Os patrulheiros norte-americanos e os comandos do exército britânico rapidamente capturaram a cidade de Salerno e cercaram as passagens pela montanha que levavam a Nápoles, no flanco esquerdo do 5º Exército dos Estados Unidos. Porém, as 3 divisões de assalto logo tinham uma dura luta em mãos ao seguirem para o interior. As falhas da Operação Avalanche começaram a mostrar-se. A cabeça de ponte do 5º Exército dos Estados Unidos era larga demais para apenas 3 divisões de assalto, e os veteranos de combate de von Vietinghoff deslocaram-se rapidamente para explorar o espaço entre os britânicos à esquerda e os norte-americanos à direita. Os patrulheiros e os comandos que defendiam as passagens pela montanha encontravam-se perigosamente expostos a ataques inimigos de sondagem. Em 12 de setembro, o combate em Salerno entrou em sua fase mais crítica. Os alemães estavam determinados a eliminar a cabeça de ponte do 5º Exército americano antes que o 8º Exército de Montgomery tivesse tempo para reforçá-la do sul. Nas próximas 72 horas, contra-ataques ferozes desfechados pelos grupos de batalha alemães quase foram bem-sucedidos em expulsar os norte-americanos para o mar. Mas o inimigo foi rechaçado pela própria artilharia do 5º Exército norte-americano e pelas armas dos vasos de guerra aliados que estavam ao largo. Reforços aliados foram enviados às pressas para Salerno e o momento de crise passou. No dia 16 de setembro, o 8º Exército de Montgomery finalmente encontrou-se com o 5º Exército norte-americano de Mark Clark e, no mesmo dia, von Vietinghoff ordenou que o 10º Exército alemão se retirasse para o norte. A aprovação do 5º Exército norte-americano em Salerno finalmente acabara. Como sempre, os alemães fizeram uma hábil retirada. Foi apenas no fim de 1º de outubro de 1943 que unidades da 7ª Divisão Blindada Britânica entraram em Nápoles, que, é claro, era o objetivo primeiro da Operação Avalanche. A Operação Avalanche acabara. Ela custou aos aliados mais de 12.000 baixas, incluindo 2.000 mortos e 3.500 desaparecidos. Mas as forças em menor número e com menos armas de von Vietinghoff viveram para lutar outro dia. Os aliados tinham dado os seus primeiros passos experimentais no continente europeu, mas a luta pelo baixo ventre da Europa, como Churchill gostava de chamar a Itália, estava apenas começando.